eu criei um diagrama, que é o diagrama do holder, que é mais ou menos o seguinte: todas as ações, quando você vai investir, elas têm 3 características que você tem que observar. Preço. Vamos resumir aqui preço a múltiplo, tá? Então uma relação preço-lucro, ou uma relação preço-valor patrimonial, que eu não gosto tanto, tem EV/EBITDA, mas vamos pegar preço-lucro, né, quanto que uma empresa vale em relação ao tanto que ela dá de lucro. Então preço, qualidade, e aí em qualidade eu estou me referindo a baixo risco, então uma empresa de muita qualidade quer dizer que ela tem o resultado dela relativamente comportado, o lucro de um ano não oscila muito em relação ao lucro do ano anterior, ela é bem previsível, tá? Então qualidade aqui é previsibilidade. Eu tenho preço, previsibilidade, que é a qualidade, e eu tenho crescimento, quanto que essa empresa tende a crescer. E não é só crescimento puro, é ganho de escala. Porque tem empresas que podem investir em crescer, 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 mas ela não vai ter um ganho de escala. Já explico, tá? Então vamos supor, quando eu estou olhando uma ação, eu tenho que olhar essas 3 características. Normalmente as empresas elas só têm 2 dessas características. Porque o que que todo mundo quer? Eu quero uma empresa barata, que tem Tem muita qualidade. qualidade e que vai crescer muito. Você não vai achar. O mercado não vai te dar essa empresa de graça. Então quando você vê uma empresa, por exemplo, que ela tem o fator preço, ela é barata, e ela é uma empresa que tem qualidade, ela não vai ter crescimento. Quais empresas entram aqui nesse grupo? Eu diria que as empresas do setor elétrico de uma forma geral. Então você pega empresas de geração, como a Engie, por exemplo, ou empresas de transmissão, como Taesa, a Lupar. Por quê? Porque ela é uma empresa que elas são empresas baratas, elas são empresas que têm uma certa qualidade, que têm uma boa previsibilidade de renda, mas elas não vão ter crescimento. Ah, Fábio, mas se a empresa reter o lucro para crescer, ela não vai ter ganho de escala com esse crescimento. Então é indiferente ela distribuir o dividendo ou investir para crescer. Por isso que a maioria delas distribui os dividendos. Imagina só, a Taesa, o fato dela ter uma nova linha de transmissão faz a outra ela ganhar mais dinheiro com a outra linha? Não, Não 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 faz faz tem esse sentido. ganho. A Engie, se ela fizer outra usina, ela vai ter algum ganho de escala? A usina anterior vai produzir energia mais barata porque ela fez uma outra? Não. Então é por isso que as empresas, normalmente do setor elétrico, elas pagam muito dividendos, porque para ela, depois que ela tem um certo tamanho, obviamente, Não tem tanto pra onde faz ela ir. ficar crescendo ou ela distribuir dividendo, o retorno vai ser muito parecido. Então, beleza. Vamos pegar aqui então outro tipo de empresa, que é a empresa que ela é barata e ela tem crescimento. Opa, normalmente ela não vai ter qualidade no sentido de previsibilidade. E aqui você pode botar, por exemplo, as empresas de commodity. Então você vê, pô, Petrobras, Vale, você olha os múltiplos, né? A Vale está valendo 2 vezes o lucro anual. A Petrobras também está negociando a múltiplos muito baixos. Por quê? Porque a commodity está lá em cima, isso Mas aumenta pode muito o lucro, cair, só que né? daqui 2, 3 anos esse lucro pode estar no prejuízo. Então você, Cíclico, né? você não vai ter uma previsibilidade grande. Ah, tá, Fábio, mas eu quero então uma empresa boa, que tenha qualidade no sentido de previsibilidade, e eu quero uma empresa que cresça. Aí, meu amigo, você vai pagar caro porque o mercado vai exigir por isso. Então, quando eu digo que preço não importa, é porque você vai ver que você consegue classificar as empresas sempre nessas caixinhas. Existem outras caixinhas também, que é você ter só um dos 3 fatores de uma forma muito forte. E aí, o que que é isso? Por exemplo, uma empresa que ela é muito barata, a gente chama de deep value. Ela normalmente, uma empresa que é muito barata, muito, muito, muito barata, ela não vai ter qualidade, ela vai estar passando por alguma dificuldade, ou ela vai ser muito imprevisível e ela provavelmente não vai ter crescimento. Então você está comprando ela de fato quase de graça, seriam as empresas de turnaround. Você tem uma empresa de crescimento que ela tende a ter um crescimento absurdo, só que com pouca previsibilidade e e sendo cara, ela não vai ter nenhum desses 2 fatores. Ela vai ser imprevisível e ela vai ser cara, mas ela tem um crescimento absurdo esperado. Então, a gente pode pegar, por exemplo, as próprias fintechs, que, né, seria essa caixinha. Então, quando eu falo que preço não importa, é porque existe essa dinâmica. Não é que não existem empresas mais baratas do que outras, porque você pode falar, um exemplo, eh, Banco do Brasil, Itaú, desculpa, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. O Banco do Brasil ele sempre negocia múltiplos menores que os dois, porque vai ter um risco maior. Ah, Fábio, tá bom, mas e aí eu vou comparar, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem um múltiplo de 5 vezes lucro, por exemplo, com uma empresa tipo a VEG, que ela é mais cara, né? Eu vou pagar muito mais caro pelo mesmo lucro da VEG proporcionalmente do que eu pagaria no Banco do Brasil. Mas é uma dinâmica diferente, é um setor diferente, é um risco diferente, tem um crescimento diferente. Então, nesse sentido, o mercado financeiro é um mercado onde tem o maior número de mentes pensantes, com maior volume financeiro, onde qualquer discrepância é deixar dinheiro na mesa. Uma empresa que é mal avaliada, essa empresa tá de graça, essa empresa tá muito cara,
É mais ou menos você dizer assim, só eu sei o que está acontecendo e ninguém mais sabe o que está acontecendo. Então é importante entender. E isso também tem tudo a ver com o quê? Com taxa de juros, com os títulos de renda fixa. Aí a gente abre mais a caixinha. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Então, os juros nos Estados Unidos, as ações nos Estados Unidos, os investidores estão sempre tomando decisão sobre onde alocar. Então, é por isso e nesse sentido que eu falo que o preço não importa. Não quer dizer que não existem empresas mais baratas que outras. Existem. Só que a empresa mais barata ela vai estar abrindo mão de um desses outros dois. Então, e não tem nada de errado você querer comprar mais empresas baratas, né? Ser mais, o pessoal chama de value investor, que é o cara que só quer pagar barato por empresas de uma forma geral. É uma estratégia que funciona também, mas você vai estar abrindo mão sempre de alguns outros fatores. Não dá pra ter tudo a um preço barato, né, Fabio? Exatamente. Porque o mercado não é bobo, né? Você tem uma empresa que tem qualidade, né, que é segura, enfim, paga dividendos. Você não vai encontrar ela barata. A VEG é um exemplo, né? Uma baita empresa, tem crescimento. Eu ia perguntar Uma dela empresa agora. excelente, só que é uma empresa que sempre vai estar cara, né, Fabio? Sim. Um exemplo, né? Sim, A Tesla também é uma empresa que você gosta muito. sim. É uma empresa que a gente espera muito o crescimento dela, mas ela, teoricamente, tem os múltiplos esticados, né? A VEG até que paga bastante dividendo, assim, porque as pessoas, de uma forma geral, olham só pro dividend yield, né? Que é quanto que você recebe de dividendo em relação a quanto você está pagando. Mas quando a gente olha para dentro da empresa o que está acontecendo, a VEG ela é uma empresa que já há uns bons anos ela distribui metade do lucro em forma de dividendo e outra metade ela usa para reinvestir em crescimento. Então ela vai fazendo os dois. E como ela tem crescimento com muita qualidade, ela vai ser uma empresa que negocia a múltiplos maiores. E não tem nenhum problema, porque ela mantendo esse múltiplo alto, conforme o lucro for crescendo, a ação também vai crescendo. Então, porque as pessoas têm muito medo assim, eu tô pagando um múltiplo alto e aí a empresa vai parar de crescer e vai perder a qualidade e o mercado vai bater muito. Pode até acontecer, se a empresa mudar no futuro, passar a ser uma empresa péssima, o mercado enxergar ela de uma forma diferente e precificar isso. Mas enquanto o mercado entender que ela tem crescimento com qualidade, ela vai ser negociada a múltiplos altos. A Tesla também é um exemplo que eu gosto bastante de dar, porque é o seguinte, a Tesla fez o IPO em 2011, ela valia 3 bilhões de dólares. Na época ela não tinha nada, ela tinha um protótipo do Model S, que era o sedã de luxo deles, o carro mais caro que tem hoje, e um projeto de vender esse carro. A empresa ficou negociando a 3 bilhões de dólares até 2011, 2012 mais ou menos. E de repente ela deu uma porrada, foi para 40 bi de dólares, então multiplicou por 10 vezes. Nessa época, ela já tinha a fábrica que estava fazendo o Model S, que era a fábrica deles da Califórnia, que eles têm até hoje. Lançaram o Model 3, que era um sedã bem mais barato. Venderam um absurdo e tinham que entregar isso. A empresa ficou andando de lado, só que imagina, uma empresa de 40 bilhões de dólares. Na época, se você botar hoje 40 bilhões de dólares no Brasil, você vai ver que tem umas 15 empresas maiores do que isso. Só que a Tesla, na época, não gerava receita, tinha prejuízo, tinha uma certa dívida, tinha que entregar os carros, porque é difícil fazer uma fábrica escalar, entregar lá 300 mil veículos, passando por um monte de dificuldade. A empresa lá, 40 bilhões de dólares. Por quê? Porque o mercado acreditava que ela ia conseguir fazer isso. Então você poderia parecer uma empresa muito cara. 40 bilhões de dólares, uma empresa que está quase sem conseguir pagar as contas, era mais ou menos isso que o mercado argumentava na época. Foi quando eu comecei a investir na Tesla em 2018, final de 2018. Só que o que acontece? O fato do mercado acreditar nela fez com que ela pudesse, por exemplo, ser negociada nesse preço e ficar favorável para os acionistas ela emitir novas ações. Então ela emitiu ação para financiar o crescimento dela, ela só conseguiu fazer isso porque as ações eram caras, e hoje a empresa dá 10 bi de lucro anual. Ou seja, se você comparar o múltiplo, né, naquela época era um múltiplo infinito, que a empresa valia 40 bi e não dava nada de lucro. Exato. Hoje a empresa está dando 10 bi de lucro. Então, comparando com o preço que ela valia em 2019, 2018, ela estava negociando a 4 vezes lucro. Tá. Só que é a 4 vezes lucro de 2022, 2021. Então, normalmente, principalmente nas empresas de crescimento, quando você vê um múltiplo muito alto, é essa visão meio míope, porque o múltiplo está olhando para trás. Só que às vezes a empresa está Uma crescente muito forte. Então, rapidamente, esse múltiplo ele vai sendo Vai compensado pelo crescimento que a empresa tem. Mas é importante entender essa dinâmica também. Legal, bem explicado, porque é aquilo, né? Quando a gente fala PL, por exemplo, a gente tá olhando o lucro passado, né? Mas a Tesla, ela tem um potencial de dobrar, triplicar o lucro, né, Fábio? Acho que é isso que o Fábio tá falando. E aí, consequentemente, esse PL tende a reduzir, porque, enfim, os lucros vão Só que como a empresa o mercado continua tendo expectativa de crescimento da empresa, a empresa ainda negocia múltiplos muito altos. Então, a empresa dá 10 bi, só que ela vale 700 bi. Uhum. Né? Então, ela tá valendo
70 vezes lucro, mais ou menos, hoje. Porque o mercado ainda espera que tenha um crescimento. Sim. No caso da Tesla, eu acho que talvez seja uma empresa bem complexa, né? Porque ela não é só uma montadora de veículos. Porque, de uma forma geral, ela tem um sistema. É como se os carros da Tesla fossem robôs que estão constantemente alimentando o sistema de inteligência artificial que faz o piloto automático, né, dos carros. Então, os carros dirigem sozinho. E quanto mais carro tem dirigindo sozinho, mais dados você tem, melhor fica o sistema. A Tesla é a única empresa que tem isso. Qual que é o valor disso? Né? Ninguém Exatamente. sabe. A Tesla tem projeto de fazer robotáxi, que é o carro, tipo, você pede o Uber, vem só o carro, para, te pega e te leva pra onde você tem que ficar e pronto. Isso não tem valor, né, Fábio? Não dá pra precificar um negócio que é É, muito futurístico, né? quanto que vale? Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer? Pode não acontecer, pode frustrar o mercado também. É uma E empresa de risco. Você considera uma empresa de muito, risco? muito.